Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cláudio Matos, gestor financeiro. Estamos de volta aqui no canal Oportunidades na Bolsa. Eu demorei um pouquinho porque eu estava de férias, né? Agora estou retornando e vamos lá dar continuidade aos nossos vídeos, tá? Lembrando que o que nós vamos ver aqui é apenas um estudo de um ativo do mercado financeiro. Não é uma recomendação, né, nem de compra, nem de venda, nem de manutenção. É apenas uma apresentação, uma maneira de vocês conhecerem um ativo, estudarem, aprenderem mais, para ver se você decidir se vale a pena você realizar esse investimento ou não, ok? Então vamos lá. Sempre lembrando que antes de qualquer decisão de investimento, vale a pena você relembrar essa sequência aqui, né? Do que é a inflação, a estratégia, como é que ela funciona, para você dar sequência, você conhecer esses elementos. E principalmente, é um quadro que eu sempre trago nos vídeos, é esse aqui, né? Você tem que estar bem a par deste quadro para você decidir no que você vai investir e quais são as opções de investimento. Então eu atualizei aqui a inflação de novembro. Nós estamos falando aqui hoje no finalzinho de dezembro de 2020. A inflação do mês passado, de novembro de 2020, ela ficou em 0,89, tá? No mês de novembro. Então significa o seguinte, ó, atualizando aqui esses investimentos aqui mais populares, poupança e CDB. Então a poupança ela rendeu 0,11, então ela tá aqui, né, ó, tá? O CDB tá aqui. O Tesouro, boa parte dele perdeu para a inflação. E uma parte do tesouro é aquela lá IPCA+, né? Essa pontinha aqui, ele sempre vai ganhar na inflação. Então vejam bem, gente, toda vez que você decide fazer um investimento, esse quadro ele tem que estar na sua mente. Você tem que conhecer exatamente aonde é que está a linha da inflação para que você tenha certeza de que o seu investimento ele está tendo um lucro real. Não sei se vocês escutam em alguns momentos na televisão, né? Juros negativos, que a pessoa não está tendo nenhum rendimento, é exatamente isso. Ó. Isso significa o seguinte, que os juros que a pessoa está tendo na poupança, ele é inferior à inflação. Significa que a pessoa ela não teve rendimento, no máximo ela teve uma manutenção do rendimento. Tá? Quando a gente vai por o outro lado, que são considerados, entre aspas, os investimentos de maiores riscos, desse lado, o maior risco, tá vendo? Nós temos aqueles que realmente estão produzindo um rendimento, né? Que são os FIIs, as ações, algumas categorias de LCI e LCA. Lembrando a todos vocês que quando eu coloco FIIs e ações aqui, principalmente as ações, eu estou falando apenas do rendimento mensal ou semestral que as ações, ou até mesmo anuais, que as ações proporcionam. Estou falando apenas dos dividendos, né? Seria injusto eu colocar aqui a valorização do ativo, porque algumas ações elas produzem ganho de 20%, 50% em 2, 3 meses. Então não seria justo colocar aqui, e também tem algumas que elas performam de maneira negativa. Então, dos FIIs e das ações, que são esses dois, né? Esses aqui são os FIIs, esses aqui são as ações, só você olhar aqui. Estou falando apenas do rendimento, tá? Da produção de renda, eu não estou falando na valorização do ativo, que não tem nada a ver com esse quadro aqui, ok? Hoje nós vamos falar sobre os FIIs, né? Os FIIs é uma classe de ativo que nós encontramos no mercado e refere-se ao lastro imobiliário, né? A comparação com o FII e um imóvel, ela é bem similar. Por exemplo, quando você investe num imóvel para obtenção de aluguel, o imóvel, ele claramente, você tem plenamente aquela sensação de dono. Por exemplo, você tem um imóvel, se você quiser mudar o muro, derrubar a casa, construir outro, por mais profundo, pôr uma piscina, então você faz isso com muita facilidade, né? Por quê? Porque você realmente tem aquela sensação de dono. Quando você investe num fundo imobiliário, você também é o dono daquela percentual de cota que você adquiriu. Só que você não tem todo esse poder de ir lá e mudar no imóvel, uma situação, não. Você é um comprador totalmente, você é um investidor totalmente passivo
no que se refere à alteração do imóvel. Então, quando você aluga um imóvel, tem um imóvel, você vai lá, faz o que você quiser, já no fundo imobiliário você não tem essa possibilidade. Uma outra comparação de um imóvel para um fundo imobiliário é se der um problema, uma rachadura, um problema qualquer no imóvel, é você que vai ter que resolver. Você que vai ter que ir lá, seja lá qual dia for, você está com o inquilino lá, deu um problema, uma rachadura no imóvel, esteja você onde você estiver, vão te ligar e vão te falar, ó, eu tô com um problema sério aqui no imóvel, você vai ter que resolver. Já no fundo imobiliário, se acontecer qualquer problema no imóvel lá, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, os administradores estão lá, são eles que vão cuidar para você, tá? Existem outras situações de comparações que, né, pode ser até que a gente possa dar um destaque maior adiante, mas o mais importante, a comparação que você faz entre um imóvel e um fundo imobiliário é a liquidez e a capacidade de investimento. Para você ter um imóvel, fazer um imóvel para alocação, você vai ter que se dispor de um capital elevado, né? 200 mil, 150 mil, para você fazer um investimento, para você colocar aquele imóvel para locação, você vai ter que se dispor desse dinheiro. Já no FII, você não precisa, né? Com 150 reais, 200 reais, você já começa a participar deste mercado, já obtendo os rendimentos de acordo com o valor que você investiu. Então, esse é um ponto positivo para o FII. Para você ter um imóvel para alugar, você vai ter que se dispor de um grande capital. Já para investir no FII, a partir de uma quantidade pequena, muito pequena de dinheiro, você já começa a obter os frutos desse investimento, tá? Então, com o baixo investimento, a baixa necessidade de capital, você já começa a participar. Outro grande ponto, e esse eu acho que é o mais importante e é um grande diferencial, é a liquidez de um FII. Vamos lá, você tem um imóvel de 250 mil reais, tá? Vamos colocar um imóvel maior, 500 mil reais, né? E ele está alugado. Se você tem esse imóvel, você está recebendo o seu aluguel lá. Porém, acontece um imprevisto, ou até, não é nem um imprevisto, ou uma outra capacidade, uma outra oportunidade de negócio, porque oportunidades estão aí aos nossos olhos. E aparece uma oportunidade de uma capacidade de 50 mil. Se você tem esse imóvel, você está preso, você não tem como dispor desses 50 mil para poder fazer um investimento nessa oportunidade. Já nos FIIs, se você tem 500 mil investido no imóvel de FIIs, valor semelhante ao imóvel fixo, se você tem 500 mil de FIIs e aparece uma oportunidade de 50 mil, tranquilo, você vai lá e vende, põe a mercado, vende os 50 mil e investe 50 mil na oportunidade melhor que você viu ou na sua necessidade de emergência que você tinha. Então o FII ele te dá essa possibilidade de você fracionar o investimento que você tem. Já no imóvel, você não tem essa condição. Você tem uma casa lá que vale 500 mil, não tem como você vender só um quarto. Ah, eu vou vender o quarto aqui, 50 mil, vou vender o quarto. Isso é impossível. Então essa é a grande diferença dos FIIs, a capacidade deles de liquidez, de você conseguir o dinheiro que você precisa na proporção que você precisa, ok? Quais são os tipos de FIIs? Quais são os tipos de investimentos, tá? Eles se classificam nesses quatro aí que vocês estão vendo, né? Tijolo, desenvolvimento, papel e os fundos de fundos. Vou comentar um pouquinho rapidamente. Então, os fundos de tijolos são exatamente os imóveis propriamente dito, imóvel físico, né? Quais são as categorias? Você tem as lajes corporativas, que são aluguéis de escritórios ou de esses telemarketing, né, que são alugados um andar inteiro para determinada empresa, são essas lajes corporativas. O de logística, né, que está bem um destaque maior agora no nosso momento, tá? Os de shopping nesse momento de pandemia está passando por um momento
difícil e que, por passar por um momento difícil, está dando uma oportunidade muito boa de investimento, né? Eles estão com dificuldade de aluguel e isso faz com que o ativo perca um pouco do seu valor neste momento. Então é uma boa oportunidade de negócio, pensando que o shopping, uma hora essa situação que nós estamos vivendo, ela vai passar e os shoppings vão voltar a todo vapor. Já estão, né, de uma certa forma aí com 85, 90% da sua capacidade. A hora que eles chegarem no 100%, você terá um bom retorno se você fez um investimento neste momento de baixa, tá? Temos também os industriais, são as empresas, né? Imóveis que são alocados para as empresas. Os de hospitais, esses aqui não são muito, é uma categoria difícil de investimento, precisa ter um bom conhecimento sobre o imóvel, sobre o inquilino para poder fazer um investimento. Temos as universidades, que também neste momento está passando por um momento difícil, uma vez que o estudo foi tudo para o EAD, então está passando também por um momento difícil. Diferente dos shoppings aqui, as universidades realmente elas podem sofrer uma alteração não definitiva, mas de grande percentual e realmente permanecer no EAD, tá? Os hotéis também está passando por um momento difícil nessa pandemia e as agências bancárias elas estão numa categoria diferente. Nós estamos no momento onde os bancos estão fechando agências, então elas estão sofrendo também, tendo em vista essas mudanças que elas terão que ter. Elas vão ter que trocar os seus inquilinos por outros. Lembrando que as agências bancárias são imóveis sempre bem situados, então no futuro essa troca de inquilino ela será feita de maneira não muito difícil, tá? Então esses aqui, os de cima são os que estão não sofreram muito, né? Laje corporativa, logística, os industriais são praticamente eles mantiveram os seus rendimentos, sofreram um pouco. Já os demais, neste momento de pandemia, eles sofreram um pouco mais. Então esses aqui são os tipos de FIIs de tijolo, tá? Os de desenvolvimento são empreendimentos onde os FIIs eles compram os terrenos, tá? E desenvolvem loteamentos. A gente está falando aqui não é de terreno de 100, de 10 por... Não, estamos falando de grandes propriedades que serão transformadas em loteamentos, grandes parques, centro de desenvolvimento, condomínios logísticos. Estamos falando de grande desenvolvimento, tá bom? Os de papéis, os FIIs de papéis, eles são empreendimentos semelhantes aos financiamentos. Então, a pessoa, um determinado investidor, ele quer fazer um grande investimento na área no setor imobiliário, então ele vai lá e faz um CRI, é um certificado de recebível imobiliário, ou seja, ele faz como se fosse um empréstimo lastreado àquele imóvel, tá? Esses aqui geralmente costumam ter um retorno um pouquinho maior, né, do que os tijolos, um rendimento um pouquinho maior, tendo em vista que o risco também é maior, tá? E temos aqui o último, fundo de fundos. O fundo de fundos, ele trabalha com a aquisição das cotas desses FIIs aqui e a movimentação. Então, eles fazem exatamente isso. Eles percebem quando o FII está com um preço bom, ele vai lá e compra. Em determinado momento ele vende. Então, ele faz tipo um trader, vamos falar assim, um swing trade dos três tipos de FIIs que estão aqui na lateral. Ok? Então, esses são os tipos de FIIs que nós temos aí. Ok? E aqui eu separei aqui 3 imóveis aqui de FIIs. Esses aqui são imóveis de FIIs, o pessoal que investe bem aí talvez possa até saber esses imóveis de qual FII que é o dono desses 3 imóveis. Então essas 3 imagens que você está vendo são imóveis que pertencem a um FII, tá? Vocês percebem que são imóveis de qualidade, né? O primeiro aqui, à nossa esquerda, eu não sei se eu estou atrapalhando aqui, deixa eu ver. Deixa eu sair daqui para vocês ficarem vendo melhor. É um FII, tá vendo? Esse aqui é de Curitiba, esse aqui está na Avenida Paulista e esse aqui está na Berrini, é um local, a Berrini é um local de alto padrão em São Paulo.
Avenida Paulista todos conhecem, né? E aqui em Curitiba também é um empreendimento de qualidade para vocês. Então, esses aqui são os tipos de FIIs. São três exemplos, tá? Que eu trouxe aqui para vocês verem de FIIs. Três imóveis que pertencem aos FIIs, tá? Então, como é que funciona? Vou tentar explicar aqui para você como é que funciona o investimento em FIIs. Então, esses três imóveis, vamos fazer a seguinte colocação, ó. Então, eu peguei esses três imóveis e dividi eles em quadradinhos, tá vendo? Então, por que quadradinhos? Porque o FIIs, a constituição deles é em cotas, tá? Então, cada FII aqui tem uma quantidade de cotas e essas cotas que compõem todo o FII. 1 milhão de cotas, 500 mil cotas, 2 milhões de cotas, é assim que funciona. Então, quando você vai no mercado e vai lá e compra uma cota, você comprou um quadradinho desse aqui, tá? As cotas costumam variar entre R$50 a R$500. A maioria dos FIIs está entre 100 e R$200, essa é a variação das cotas. Então você vai lá e compra uma cota, seria um quadradinho desse aqui, aí vai, quando eu digo uma cota, depende da pessoa. Quem quiser comprar 10 cotas, 20 cotas, a pessoa é de acordo com o bolso dela. O importante é o seguinte, que ao comprar uma cota, ela já está investindo e já está no mercado. Todos esses imóveis, eles vão produzir um aluguel. Então vamos lá, vamos fazer uma seguinte situação aqui. Esses três imóveis aqui, eles rendem 1.200.000 de aluguel, ok? Então, 1.200.000. Vamos imaginar que as despesas de administração e outros detalhes mais fiquem na casa dos 200 mil, tá? Então, o resultado líquido dos aluguéis é 1 milhão, ok? 1 milhão. Vamos imaginar que o FII possua 2 milhões de cotas. 2 milhões de cotas. E você, dentre esses 2 milhões de cotas, você comprou apenas uma cota, tá? Aqui, você comprou apenas essa. Então, aquele 1 milhão de reais proveniente dos aluguéis, ele será dividido em partes iguais pelos 2 milhões de cotas. Isso dá 0,50 centavos. Então, você vai ter um rendimento, você vai receber lá 50 centavos pela sua cota única que você tem. Eu sei, isso é impressionante, porque quando se fala que você vai fazer um investimento e receber 50 centavos, a gente percebe assim aquela decepção da pessoa. Mas ela esquece do valor que ela investiu para receber esses 50 centavos. Então, se você pagou R$100 nessa cota, e está recebendo 50 centavos, significa que o seu rendimento foi, o rendimento naquele mês, porque as cotas, esses pagamentos FIIs, eles são pagamentos mensais. Então, se você investiu lá R$100 e recebeu 50 centavos, significa que o seu rendimento foi de 0,50, né? 0,5%. O que isso significa nos momentos atuais hoje, né? Em dezembro de 2020? Isso significa que você está recebendo 4 vezes mais do que um investimento na poupança. 4 vezes mais do que um investimento em CDB. Tá? Então é um rendimento significativo. Lembrando que existem FIIs de altíssima qualidade e de risco tão pequeno quanto a poupança. Lógico que existem FIIs com um risco maior, porém os FIIs com investimento com risco, perdoe-me, os FIIs com risco maior, eles estão pagando 1,2% ao mês. Então, você pode escolher, você pode sair da poupança, que é um investimento de baixo risco, e ir para um FII de baixo risco, que vai te pagar 0,50. Tá? Você não precisa, você que está acostumado com baixo risco, sair da poupança e ir para um FII que vai pagar 1,2 com mais risco. Não, sai da poupança com baixo risco e vai para um FII também de baixo risco, que está pagando 0,50, ou seja, 5 vezes mais do que você receberia. Então é assim que funciona um FII. Todos os imóveis aqui são divididos em cotas, tá? E cada um, o investidor, ele vai lá e compra a quantidade de cotas que ele puder. Então assim funciona um FII, ok? Agora eu quero mostrar para vocês como é que você pode falar, nossa, mas é difícil, tal. Olha,
tudo é questão de estudo. Aos poucos você vai aprendendo, passo a passo. E para aprender no mercado financeiro é preciso paciência, né? Preciso paciência, estudar. Não é difícil, mas se você tiver paciência e pouco a pouco você vai chegar lá. Então eu vou mostrar aqui como é que você pode fazer esse acompanhamento, tá? Eu vou aqui, deixa eu ver, isso. Então aqui, ó, eu peguei a cotação do KNRI, tá? Mas não é isso que eu vou mostrar ainda, isso eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. O que eu quero mostrar é esse aqui, tá? Então, ó, para você, eu vou dar um exemplo aqui do KNRI, tá? Que é do Quineia, é um FII do Itaú, que é um dos, né, dos empreendimentos mais seguros que nós temos, tá? Então você vem aqui na Quineia, só se digitar no Google lá, RI Quineia, que você vai cair aqui. Então você procura aqui um relatório, tá aqui, já deixei pronto aqui. Você vai lá e procura um relatório de gestão. O que é esse relatório de gestão, pessoal? Como o FII, ele pertence aos cotistas, ou seja, ele pertence a nós que compramos as cotas, mas existe um administrador e um gestor, tá? E esse administrador e gestor, todo mês ele te manda um relatório, ele publica um relatório de como que foi a situação. Então eu estou aqui no da Quineia, tá? E aqui eu entrei aqui, nós vamos ver. E aí, o relatório é do mês de novembro de 2020, né? Nós estamos em dezembro, então o último que tem é o de novembro. Então aqui nós vamos no relatório e nós vamos acompanhando. E aqui eu vou com você para te mostrando como é que a gente pode fazer o acompanhamento. Então ele vai mostrando, ó, o valor patrimonial do imóvel, né? Do imóvel não, desculpa, do empreendimento, do FII. Aqui são 3 bilhões, né? O número de cotistas, ou seja, de pessoas que investem neste FII, tá? E aqui ele começa, ó. Prezado investidor, aí já grifei aqui os pedacinhos, foi concluído o projeto de revitalização na área externa de reforma de um dos edifícios, tá vendo? Então ele fez uma reforma, ó, esse empreendimento, esse imóvel era assim, fizeram uma reforma, ó como é que ficou, né? Ficou bonito e tal. Então sempre há aquela preocupação de manutenção do imóvel para não ficar desgastado, tá? E aí ele continua dando mais informações, ó. Em relação à carteira do fundo, aí ele diz aqui que tem gente que saiu, tem gente que entrou, tal. Então, alguns inquilinos saíram, outros entraram. Essa movimentação levou à vacância do fundo de 6,66 para 6,23, né? Então aqui ele vai dizendo qual é a situação. Ele fala também do CD de Cabreúva, atualmente encontra quase que pronto, o investimento projetual que será feito em modalidade Build to Suit. O que é isso? BTS, né, significa o seguinte, que o FII ele está fazendo esse imóvel de acordo com o que o inquilino pediu. Então ele está construindo condições de acordo com o que o inquilino pediu. O inquilino às vezes ele é de um aluguel de uma empresa de frigorífico, então ela quer determinadas câmeras, aí vai lá construir as câmeras. Então este imóvel aqui do CD de Cabreúva está sofrendo as reformas de acordo com o inquilino pediu. Essa alteração, gente, é boa. Por quê? Porque produz um contrato de longo prazo, entendeu? Significa o seguinte, que a empresa que vai sair, ela está disposta a ficar por um bom tempo. E não é fácil para ela sair de um imóvel de acordo com as condições que ela necessita para ir para um outro imóvel. Ou seja, não é uma mudança fácil, não é que nem um escritório de advocacia que você sai, nada contra os advogados, absolutamente nada disso, mas eu estou um exemplo que um escritório de advocacia ou que você sai daqui e arruma um outro ali, muda as coisas, pega tudo os seus móveis e muda para o outro. Não já nessas circunstâncias aqui de BTS, não é fácil a mudança, tá? Aí aqui ele diz, ó, que no mês de novembro será pago 0,65 por cota, ou seja, as pessoas vão receber 0,65. O mercado aqui, quando ele fechou, a cota estava 159,25, aí é exatamente isso aqui que eu estava pesquisando, né? Sexta-feira agora fechou em 161,69, tá? Então esse valor aqui a gente pode
atualizar. E aí você vai descendo no relatório, ó, e ele vai dando todas todas as informações do fundo. Aqui ele diz quando começou em 2010, quem é o gestor, quem é o administrador. E aqui a gente tem uma informação interessante, ó. O fundo surgiu em 2010, né? E aqui ele foi criando novas emissões. As emissões são para captar dinheiro para adquirir mais imóveis, né? O FII, ele tem por obrigação e por norma legal distribuir 95% do seu rendimento. Então, ele não pode acumular, ele não pode fazer caixa para novas compras, ele tem que distribuir 95%. Então os 5% que fica no caixa, que são para as despesas, ou até mesmo um caixinha pequeno, não dá para ele comprar imóvel. Então quando ele quer comprar imóvel, ele tem que fazer uma emissão. Ó. Aí ele já fez, surgiu em 2010, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, né? Estamos aqui na sexta emissão que ainda está em andamento, tá? E aí ele diz aqui, para as pessoas que investiram, ó, em 2010, a rentabilidade da valorização da cota mais o recebimento de aluguéis deu um rendimento para quem investiu em 2010 de 208%. E aqui ele vai evoluindo, né? 2011, 2012, 2013, né? Lógico que aqui o tempo é menor, né? Aqui, principalmente aqui, essa emissão ainda está em andamento, mas ela já produziu um ganho de valorização da cota e o rendimento de 18,4, ok? Vamos descendo aqui então, vamos continuar descendo, vamos ver o que nós encontramos aqui. Esse relatório, já disse no começo, repito, o gestor, o administrador, ele está fazendo todas as informações do fundo para você tomar conhecimento, saber se você continua, como é que está o rendimento, tá? Então vamos lá. Aí ele diz as negociações, ele diz que o FII foi negociado na bolsa todos os dias ele teve negociação, né? Aqui a gente está falando da liquidez, tá? Aqui, nessa situação aqui, nesse gráfico, ele mostra aqui, ó, tá? Ela saiu de R$100, ok? Foi lançada a R$100 a cota, tá? A pessoa que retirou todo o rendimento que o FII produziu, ela tirou. Então essa pessoa, ela teve este rendimento aqui, ó, tá? Tá 161, 152 mais ou menos. Já a pessoa que aplicou, ó, valor da cota mais a renda mensal, ela tá aqui, ó. Ela teve esse rendimento aqui, esse ganho, tá? Então quem retirou todo o rendimento, ainda assim teve uma valorização e teve um ganho. Quem reaplicou o investimento, tá? A gente sempre diz da necessidade da reaplicação do rendimento, né? Por quê? Exatamente porque você vai ter um rendimento maior, ok? Vamos descendo aqui, aí aqui ele começa a falar da carteira, dos imóveis, né? Ó. Então aqui ele diz, ó, o fundo possui 19 propriedades, sendo 10 edifícios e 9 centros logísticos, tá? Como é que são as receitas, ó? A receita por estado, aqui São Paulo representa 61, quase 62% da receita, né? A tipologia, ou seja, o tipo, ó, 53% representa logística e aqui o escritório, né? Receita por tipo de contrato, ó, contrato atípico é 45%, o atípico é 54%. Qual que é a diferença? O contrato típico é o que a gente conhece aí, 4 anos, né? 3 anos, 2 anos de aluguel, de que você assina um contrato. O atípico é um contrato de longo prazo, né? De 10 a 20 anos, é um contrato atípico. E nesse atípico, o inquilino, nesse atípico, tá? O inquilino, ao assinar esse contrato atípico de 10, 20 anos, se ele sair com 15, se o contrato dele é de 20 anos, se ele sair com 15, os 5 anos ele é obrigado a pagar, tá? Então, por isso que o contrato é atípico, um contrato diferente, ou seja, o FII, ele fez investimento, preparou tudo, o imóvel de acordo com o inquilino queria, tal. Então, se a pessoa sair antes, ele terá que honrar o contrato total de 20 anos, tá? Aqui a receita por índice, né? Como é que são reajustados, qual é o índice de reajuste, né? IGPM ou IPCA, tá? Aqui descendo, ó. Aqui ele diz que possui 76
contrato de locação e são mais de 50 inquilinos, tá? E aqui quais são os tipos, qual é a categoria dos inquilinos? Não, a maioria aqui é de serviços, financeiro 8%, engenharia, tá? Então indústria, né? Desculpa, né? Acho que a indústria que é 34% e 8% é o de serviços, né? Então aqui você tem como é que é a categoria dos seus inquilinos. Descendo aqui, você tem a carteira imobiliária e os cronogramas de vencimento de contrato e de revisional de contrato. Então, quando vence os contratos? Então, em 2022, vai vencer 6% dos contratos. E aqui você vê que a maioria dos contratos vencem depois de 2024 e bem adiante, tá bom? Contrato com 10 anos para frente, 15 anos para frente. Então, aqui é o vencimento dos contratos. E o de baixo, ó, ele informa qual que é o cronograma da revisional, ou seja, quando é que o aluguel vai sofrer a revisional. Nós estamos no momento imobiliário de estabilidade, quando não redução, de negociação, então nós estamos no momento, nessa parte, um momento difícil de compreensão entre o inquilino e o proprietário do imóvel, tá? E aqui o portfólio, né? Aqui ele demonstra onde é que no estado, nos 3 estados que ele possui os imóveis, e aqui ele vai discriminando, tá vendo? Ó, Pinheiros, Faria Lima, Avenida Paulista, quais são aqui, né? É o centro de distribuição, Bandeirantes, Louveira, todas as cidades aqui, Botafogo, Rio de Janeiro, você pode olhar com calma, né? Bandeirantes, isso aqui é da Magazine Luiza, então aqui isso é uma coisa que você pode olhar com calma, tá? As informações contábeis, tá? E aqui ele mostra a situação, o que ele recebeu de aluguel, as despesas, tá? E a situação do caixa. Então, ó, aqui ele mostra o quanto vai ser distribuído, ó, 15 milhões será distribuído, tá? E para a quantidade de cotas, ó, então aqui ó, tem o número de cotas atualizado em 30/11, isso aqui era 30/10, 30/11. Lembra que eu falei que ele está fazendo uma emissão, ó, em 30/10 eram 23.600, 23 milhões e 600 mil, né? Hoje já são 23.673, 23 milhões 673. Então aqui a gente teve praticamente 73 mil cotas que foram emitidas na sexta emissão, tá? Mas esse dinheiro ele vai adquirir um outro imóvel e vai produzir mais receita, tá? Então, ó, o distribuído vai ser distribuído em novembro é esse valor pela quantidade de cotas. Vamos ver se está certo? Vamos fazer uma continha aqui? Então vamos lá, 15 milhões 389.530, tá? Dividido, depois você pode fazer também, dividido por 23 milhões de cotas, 673.283 é igual a 0,65, né? Não sei se dá para você ver aqui, 0,65, se não der para você ver, você faz a conta aí na sua calculadora. É só você pegar este aqui, ó, este valor que será distribuído pelo número de cotas, tá? Vai dar o 0,65 que ele pôs lá. E aqui, por último, nós temos o portfólio, as imagens dos imóveis, tá? Então aqui você vê com calma, ó, São Paulo também, esses aqui são os imóveis, tá vendo? Grandes empreendimentos, são grandes empreendimentos, viu pessoal? São grandes imóveis, aqui são já os que tem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui já são os galpões logísticos, tá? Opa, desculpa, foi muito rápido. Botafogo, e deixa eu achar da Magazine Luiza, que todo mundo gosta da Magazine Luiza. É esse aqui, ó. Esse aqui é o da Magazine Luiza, aqui na Bandeirantes, tá? Na região de Jundiaí, Campinas, lembrando que eu sou dessa região, né? Então aqui tem todos os imóveis, aqui depois você olha com calma, mas é só para você ver que são empreendimentos de alta qualidade e de um valor expressivo. São um empreendimento que nós, pessoas físicas, dificilmente a gente ia ter condição de participar de um empreendimento desse. E o FII proporciona a todos nós no caso desse FII, ele está custando, ó, no caso desse FII hoje, né, na data de hoje,
ele está custando R$ 162 praticamente, então com R$ 162 você participa deste empreendimento, né? Que é significativo, tá bom? Então esses são os imóveis. Agora deixa eu vir aqui mostrar uma coisa para você. Lembra que ele pagou 0,65? Então, hoje ele pagou 0,65 em novembro, né? Então, para a pessoa fazer um investimento, hoje ele vai pagar 161 e receber 0,65. Então, deixa eu fazer a continha aqui. 0,65, que é o que ele está pagando, dividido pelo valor que a pessoa vai investir, 69, hoje a pessoa vai receber 0,40. Né? Se você comprar esse valor, vai receber 0,40. Então, aí a pessoa, nossa, mas eu vou 0,40, tudo bem, a poupança está pagando 0,11, olha o quanto está diferente. Agora, por que a gente sempre preza no longo prazo, investimento no longo prazo? Agora, pensa o seguinte, ó, investimento no longo prazo é isso aqui, ó. Pensa numa pessoa que investiu aqui, ó, em 2013, tá vendo aqui, ó, não, 2014, perdão. Pensa uma pessoa que investiu em 2 de janeiro de 2014, há 6 anos atrás. Essa pessoa pagou aqui, ó, R$ 64,52. Então, ó, em 2014, o cara comprou a cota por R$ 64. Quanto ele está recebendo hoje? 0,65. Então, vamos fazer essa conta? Então, o cara está recebendo 0,65 mensal e ele comprou aqui em janeiro de 2014, ele comprou a R$ 64, né? Isso reinvestindo os rendimentos, tudo. Vamos lá. Dividido por 64,52, tá? Então, essa pessoa hoje, ela está recebendo de rendimento 1%, tá? Referente a 1%. Então, é o que vai acontecer com você aqui, né? Hoje você vai pagar 162, mas você percebe, ó, que no longo prazo a cota valoriza. Por que a cota valoriza, meu amigo? Porque é um investimento em imóvel. A tendência do imóvel é sempre valorizar. Você que tem o seu terreno aí, você que tem a sua casa, qual que é a tendência do valor da sua casa? É valorizar. Ela vai valorizar. E aqui os imóveis, ó, é a mesma coisa. Olha esses imóveis aqui, né, que o FII proporciona. Então, esses imóveis, eles vão valorizar. Conforme eles vão valorizar, naturalmente a cota vai valorizar também. Então ela vai subindo, ó, percebe que ela vai subindo, ela cai, mas a tendência dela, ó, tá vendo? A tendência é de elevação. Existem, isso aqui é a pandemia, tá? Ó, ela estava aqui a 192, a pandemia deu problema de inquilinos, tal, então ela caiu para cá, tá? Mas ela vai retomando, conforme as coisas ela vai subir de novo. Então, o investimento de longo prazo é isso, ao longo prazo o seu retorno ele será muito bom. Lembra, a gente viu o exemplo aqui, ó, 62, o cara comprou a 64, hoje ela tá valendo 161 e o cara recebendo 0,65, 1% ao mês, ok, pessoal? Então, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Era esse FII. Esse FII é o que eu mostrei, é o KNRI, e ele está aí para que você possa estudar, fazer o seu estudo e ver se vale a pena você fazer este investimento e colocar na sua carteira. Estuda direitinho, porque isso é uma recomendação para que você conheça bem o investimento de FII, tá? E faça aí. Acompanhe a gente no canal, se você gostou, compartilhe esse vídeo com um amigo, curte e acompanhe a gente também no Instagram. E este ano agora eu vou fazer mais vídeos e me comprometo aí a mostrar outras oportunidades na bolsa para vocês. Agradeço muito, um abraço a todos, ótimas festas para vocês no final de 2020, todos com bastante cuidado, né? Respeitem a distância, respeitem os cuidados aí para que você tenha não comprometa a sua saúde. Um abraço a todos e até mais.